Olá, vamos dar continuidade ao nosso tema, a organização do Estado, é um tema longo, então a gente já vai direto para o slide, a gente estava trabalhando, então não tem novidade aqui para eu apresentar, a não ser o próprio tema, né? Então, fizemos esse primeiro, tá? Paramos o vídeo nesse primeiro, agora vamos para cá. Competência da União, artigo 21, competência material, administrativa, exclusiva. O que tem aqui? Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Primeiro aqui, nós temos uma nova polícia, que é a Polícia Penal, ok? Que é resultado da conversão dos antigos agentes penitenciários, que não tinham status de polícia e passaram a ter status de polícia com a alteração da Constituição. Então, a gente inclui aqui, então, além da Polícia Civil, da Polícia Militar, tá? E do Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Penal. Ok. Aí, o que é competência da União? Organizar e manter, sustentar, tá? As polícias do Distrito Federal, tá? O Distrito Federal é uma unidade híbrida, ele é um misto de Estado-membro e de município, e alguns serviços do Distrito Federal são mantidos e organizados pela União, certo? A gente já falou no finalzinho do vídeo anterior que o Poder Judiciário do Distrito Federal e do Território Federal, porque território federal ser mantido pela União não é mistério, gente, o território é federal. O território federal é uma autarquia territorial. No caso de território federal, se é federal, é da União. Então, o território federal já faz parte da administração pública indireta da União. Então, falar que o território federal é sustentado pela União não é mistério nenhum, porque se o território federal é um ente administrativo da União, agora o Distrito Federal não. O Distrito Federal é um ente federativo, tem autonomia, mas alguns serviços são mantidos e organizados pela União. Então, olha só, Poder Judiciário do Distrito Federal, mantido e organizado pela União. Ministério Público do Distrito Federal, mantido e organizado pela União. A gente viu isso no finalzinho do vídeo anterior, tá? Agora, Defensoria Pública do Distrito Federal, mantida e organizada pelo próprio Distrito Federal. A gente falou isso no vídeo passado, porque eu apaguei para ter espaço para riscar de novo. Agora, vamos lá. Polícias do Distrito Federal. Polícia Civil, Penal, Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mantida e organizada pela União, bem como a União também vai prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos. Vários serviços públicos do DF são mantidos e organizados pela União por meio de fundo próprio, tá bom? Vamos seguir. Aqui é a súmula vinculante 39, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF, porque ela aqui sustenta, ela mantém, certo? Olha aqui, organizar e manter. Então, se é organizar e manter, quem mantém legisla sobre os vencimentos dessas polícias. Na súmula vinculante 39, não tem a polícia penal, porque não existia ainda a polícia penal quando da súmula vinculante 39, mas é óbvio que se legisla sobre os vencimentos da polícia civil, da militar e do corpo de bombeiros, também a gente entende extensivamente a polícia penal, tá bom? Apesar de não estar no texto. Vamos lá, ainda 21. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia em âmbito nacional. Quem faz isso é o IBGE. Inclusive, gente, vamos lembrar da teoria da predominância dos interesses. Ok?
que a gente viu lá em vídeo, em blocos de vídeo, lá no início desse tema. A União tem interesse geral. Estatística, geografia, cartografia, interesse geral. Tá? Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e de televisão. Quem faz isso é o Ministério da Justiça. Ok? É classificação para efeito indicativo, rádio, TV, diversões públicas, para preservar a criança e o adolescente de conteúdos inadequados à sua idade cronológica e psicológica, tá bom? Conceder anistia, União também, tá? Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações, União. Aí vai depender do ministério que está competente para isso, tá? Mas geralmente fica na mão de algum ministério. Tem algumas aqui que eu já falei para você que varia de ministério, tem outras que são mais fixas, tá? Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir os critérios de outorga de direito de seu uso, porque o Sistema Nacional de Recursos Hídricos é da União, é competência da União. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inclusive, existe uma lei federal, porque quem legisla sobre isso é a União, que chama Estatuto da Cidade, que vai dispor sobre a questão da habitação, da ocupação urbana. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação e executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Quem faz a polícia marítima, aeroportuária e de fronteira é a Polícia Federal. Então, quem executa esses serviços é a PF. Tá? E explorar os serviços de instalações nucleares, olha o interesse geral, de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra e o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendendo os seguintes princípios e condições. Primeiro, toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso. Então, não pode só o Executivo tomar a decisão, tem que ser para fins pacíficos e com aprovação do Congresso. B, sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Sob o regime de permissão, são autorizadas a produção e comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. E D, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. É o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Basta provar o dano e o nexo de causa e efeito entre o dano e a atividade omissiva ou comissiva de quem está manipulando o material nuclear, ok? Tem que ter um nexo causal, tá bom? Organizar e manter e executar a inspeção do trabalho, certo? A gente tem aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, certo? E aí, ministério, como eu disse, às vezes muda de nome, às vezes é extinto, mas a gente tem um que, Ministério Público do Trabalho, que não está sujeito. Esse aqui, Ministério Público do Trabalho, ele é órgão independente, não está sujeito a decisões do presidente da República. O Ministério do Trabalho e Emprego é órgão subordinado à presidência da República. Pode ser extinto, pode ser recriado, pode virar Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, enfim, vai depender do plano de governo do presidente, tá? Mas tudo é união. Só que aqui, união no poder executivo e união como órgão independente. O Ministério Público não pertence a nenhum dos 3 poderes, tá? Ele é independente. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Minério, minas e energia, tudo que você pensar de minas e energia é competência da União, tá bom? Vamos lá para um pouquinho de jurisprudência aqui. Matéria concernente às relações de trabalho. Usurpação da competência privativa da União, ofensa aos artigos 21, inciso 24, e 22, inciso 1. O 21, inciso 24 é esse aqui, tá? E o 21, 22, inciso 1, a gente não viu ainda, a gente ainda vai ver, mas é o que fala da União legislando sobre direito do trabalho. Porque tudo que a gente já viu aqui de competência material, a gente vai rever aí no 22, né, mas sob a forma de
competência legislativa, que aí eu não preciso mais aprofundar a explicação, porque a gente está aprofundando aqui, tá? Então, ofensa aos artigos 21, inciso 24 e 22, inciso 1. Vício formal caracterizado. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados e estabelecimentos situados no respectivo território. Lei que possa proibir revista íntima dos empregados tem que ser lei federal, porque ela está falando de relações de trabalho. Repito, mesma argumentação que eu repeti em outras situações. A inspiração de um Estado em legislar proibindo revista íntima, não é? As intenções são boas, mas o Estado, quando legisla sobre isso, está legislando sobre matéria que não é de sua competência, tá bom? Lei 11.562, de 2000, do Estado de Santa Catarina, mercado de trabalho. Já está inconstitucional porque está legislando sobre mercado de trabalho, né? Discriminação contra a mulher. Competência da União para legislar sobre o direito do trabalho. A Lei 11.562, de 2000, não obstante o louvável conteúdo material de combate à discriminação contra a mulher no mercado de trabalho, ninguém está dizendo que essas iniciativas dos legislativos estaduais não são louváveis, não é? Mas, vamos lá, incide em inconstitucionalidade formal por invadir a competência da União para legislar sobre direito do trabalho. A gente nem está vendo competência legislativa aqui, mas eu já adianto para a gente fazer a associação. É a União que vai cuidar da inspeção do trabalho, vai organizar, manter e executar, e é a União que legisla sobre direito do trabalho também, sobre relações trabalhistas também. Ok? Vamos lá, então. Competência agora do artigo 22. Agora a gente vai mudar de artigo, tá? Competência do artigo 22. Vamos começar. Lembrando que teoria da predominância dos interesses, sempre usando a teoria da predominância dos interesses. A União tem interesse geral, o Estado tem interesse regional, o município tem interesse local, e o Distrito Federal tem, ao mesmo tempo, interesse regional e interesse local, ok? Se ele tem os dois interesses, a gente vai encontrar, às vezes, competência do Distrito Federal atuando... passei o slide sem querer. Atuando como Estado e como município, tá? Então, aqui a União vai ter interesse geral. E você vai ver matérias de competência legislativa de interesse geral, gente. Assim, não tem nem o que eu argumentar muito aqui. Olha, direito civil. Imagine se cada estado tivesse seu próprio Código Civil. Direito civil é interesse geral. Direito comercial é interesse geral. Direito penal. Imagine se cada estado tivesse seu Código Penal. Lá num estado tal, determinado ato é crime, no outro estado não é crime, certo? Direito processual, interesse geral. Direito eleitoral, interesse geral. Agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Tudo interesse geral. Legislar sobre desapropriação. Presta atenção. Desapropriar, todos os entes federativos podem desapropriar. Legislar sobre desapropriação, não. Legislar sobre desapropriação é competência privativa da União, ok? Mesma coisa no item seguinte, requisições civis e militares. Requisitar, quando a polícia requisita um veículo para uma perseguição policial, requisitar, todo mundo requisita. Quem legisla sobre requisições civis e militares em caso de iminente perigo público, iminente perigo em tempo de guerra, é a União, quem legisla sobre isso. Só para a gente lembrar, isso aqui está no inciso 24, artigo 5º da Constituição, e esse aqui está no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Então, requisitar, todo mundo requisita, todo mundo que eu digo, entes públicos, né? Agora, legislar sobre isso só a União. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Não vou nem argumentar, não é? Se é a União que cuida dessas matérias, é a União que legisla sobre elas, tá? Súmula vinculante 46, aqui para complementar. A definição de crimes de responsabilidade
e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Não está aqui, meu amigo, que a União legisla sobre o direito penal? Então, se ela legisla privativamente sobre o direito penal inclui crimes comuns e crimes de não vai ter espaço, habilidade. Ok? Vamos seguir. Jurisprudência do Supremo aqui para completar o nosso raciocínio. A definição das condutas típicas configuradoras de crime, ok, de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo de julgamento dos agentes políticos federais, estaduais ou municipais, os políticos, né, envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratadas em lei nacional especial, ok? Justamente por conta desse artigo 22, inciso 1, legislar sobre direito penal. Vamos lá. Competência legislativa, olha só, direito do trabalho, profissão de motoboy. Motoboy é um tema que tem muita ADI junto ao Supremo, porque um monte de município e estado quer legislar sobre esse tema. Vamos lá. Regulamentação. Inadmissibilidade. Competências exclusivas da União. É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições para o exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga a segurança do trabalho, quando ela diga sobre a segurança do trabalho. Então, aqui, ó, artigo 22, inciso 1, direito do trabalho. Quem pode legislar? A União. Então, o Estado, por mais louvável que seja a intenção de uma Assembleia Legislativa, bem aqui, isso, em legislar sobre a profissão de motoboy, visando a sua segurança e blá, 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 essa lei estadual sobre a profissão de motoboy, ela é inconstitucional. Vamos seguir. Ainda, olha só um instantinho. Outra jurisprudência. A competência legislativa atribuída aos municípios se restringe aos seus servidores estatutários. Aqui tem uma questão bem interessante, tá? Não abrange ela os empregados públicos, porque estes são submetidos às normas de direito do trabalho, que nos termos do inciso 1 do artigo 22 da Constituição, são de competência privativa da União, tá? Então, olha só. Perdão. O município, segundo aqui a jurisprudência, ele pode legislar sobre seus servidores estatutários, assim como o Estado legisla sobre os servidores estaduais e a União legisla sobre os servidores federais. Agora, quando a gente fala de empregado público, o empregado público ele é regido pela CLT. Todo empregado público, federal, estadual ou municipal, é regido pela CLT, que aí são normas de direito do trabalho. O direito do trabalho é a CLT e leis extravagantes. Então, é competência da União. Competência da União. Então, o município não pode legislar sobre empregado público, tá bom? Vamos seguir. Lei Estadual 12.983, 2005, de Pernambuco, versus Constituição Federal, artigo 5º 10, inciso 10, 21, 11, 22, inciso 1, inciso 4. Afronta por instituir controle de comercialização e habilitação de aparelhos usados em telefonia móvel. Telefonia, telecomunicações, é competência da União, não pode uma lei estadual de nenhum estado, certo? No caso aqui é Pernambuco, legislar sobre esse tema. Vamos continuar. Compete à União, privativamente, legislar no artigo 22 sobre serviço postal. Ora, se é a União que presta o serviço postal, é ela que legisla sobre serviço postal, ok? Também é competência legislativa da União legislar sobre sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Se a União cuida do sistema financeiro nacional, ela também, né, sistema monetário, títulos e garantias de metais, ela também legisla sobre isso. Mesma coisa aqui, olha. Política de crédito, câmbio seguro e transferência de valores. É a União que cuida e é a União que legisla. Ela cuida no artigo 21, administra, né?
né? Mas quem administra, cuida. E ela legisla no artigo 22, que é esse aqui que a gente está vendo. Comércio exterior e interestadual, União também. O serviço postal, jurisprudência aqui para a gente. O serviço postal está no rol das matérias cuja normatização é de competência privativa da União. 22, inciso 5. É a União ainda que, por força do artigo 21, inciso 10 da Constituição, é o ente da federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. Então, ela vai cuidar, ela vai administrar, ela vai manutenir, está aqui, manutenção, e ela vai legislar, normatizar, ok? Neste caso aqui, o serviço postal. E você pode aplicar essa regra para vários temas, não é? Que estão repetidos no 21 como competência administrativa e no 22 como competência legislativa. Outra jurisprudência, entendimento assentado pelo Supremo no sentido da incompetência das unidades federadas para fixação de índice de correção monetária. Índice de correção monetária é só da União, porque a gente está falando de sistema financeiro, tá? De créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados da União para o mesmo fim, ok? Então, as unidades federativas só podem repetir, obedecer o que a União já legislou. Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar, regido por contrato de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças. Lei 11.446, de 97, Estado de Pernambuco. Vício formal, porque a gente está falando de contrato, tá? Contrato é direito civil. Direito civil, eu vou voltar para você, tá? Direito civil é o primeiro assunto do 22, do inciso 22, está aqui, olha. 22, inciso 1, é o primeiro, tá? Então, competência da União. Vou seguir, vou voltar lá para aquela jurisprudência, tá? Eu trago jurisprudência para você em volume, que é para você perceber que, na verdade, a jurisprudência nada mais é do que os magistrados, no caso, eu só trago jurisprudência do Supremo, é o que o Supremo pega o que tem na Constituição e aplica. Nada de mistério, tá? Então, lei estadual que regula obrigação relativas a serviços de assistência médico-hospitalar, regidos por contratos. Contrato é direito civil. Tem um capítulo no Código Civil que fala dos contratos, tá? De natureza privada, universalizando a cobertura de doenças, Lei 11.446, de 97, de Pernambuco. Vício formal, competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros. Ainda tem isso, porque plano de saúde é política de seguros, e seguro é Sistema Financeiro Nacional. Até usei SUSEP no bloco anterior, que é quem fiscaliza seguros, contratos de seguros, tá? Neste caso de plano de saúde, é a ANS e SUSEP, tá? A ANS na prestação do serviço médico e o contrato é a SUSEP. Quem fiscaliza, né? Vamos lá. Compete à União legislar, artigo 22, a gente está falando de competência legislativa, tá? Não esqueça disso. Sobre diretrizes da Política Nacional de Transporte, diretrizes, tá? Regras gerais. Regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea, aeroespacial, trânsito e transporte. Esses temas você já viu que é a União que presta o serviço diretamente, ou através de concessão, permissão ou autorização, então, obviamente, que ela que legisla. Aqui no último, jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. Metalurgia. Lembra que eu falei para você de Minas e Energia? Lembra? Quando eu falei para você de Minas e Energia, na verdade, se a União é a dona do minério, dos recursos minerais e energéticos no Brasil, ela que vai legislar sobre, ok? Vamos lá. Só um instante. Aí uma jurisprudência. Opa! Olha aqui. Ação direta de inconstitucionalidade contra a integralidade da Lei Estadual 8.299, de 2003, que dispõe sobre escoamento do sal marinho produzido no Rio Grande do Norte. Presença dos pressupostos da ação. Suspensão gradativa do escoamento de sal marinho não beneficiado para outras unidades da federação. Inconstitucionalidade dos artigos 6º e 7º da lei, impugnada por usurpação da competência privativa da União. Artigo 22, inciso 8º da Constituição. Porque o sal marinho é minério, ok? E é competência da União legislar sobre, ok?
Simples assim. Cai no sal marinho, é minério. Lembra das tuas aulas de ciência? Reino animal, vegetal e mineral? Volta lá para ver. Era o exemplo que a professora do ensino fundamental dava para a gente, ok? Deve fazer menos tempo para você, né? Imagino que você tenha menos idade que eu. Então, está aí. O reino mineral está aqui na jurisprudência do Supremo. Competência da União, lei estadual inconstitucional nesses artigos. É inconstitucional outra jurisprudência, tá? Eu não estou indicando aqui o ano, nem o relator, mas está anotadinho aqui. Outra jurisprudência. É inconstitucional a lei distrital que torna obrigatória, sob pena pecuniária, a ser definida pelo Poder Executivo, a iluminação interna de veículos fechados no período das 18 às 6 horas, quando se aproximem de blitz ou barreira policial. Porque a gente está falando de legislar sobre trânsito e transporte, por incrível que pareça. Sabe quando você liga a luz interna do carro quando você passa por uma blitz? É um hábito. Eu, por exemplo, quando eu passo por uma blitz, eu baixo os vidros, ligo a luz interna, que eu não tenho nada a esconder mesmo, facilita o trabalho deles e facilita o meu trajeto, não é? Mas uma lei que obrigue isso, tem gente que por exemplo, às vezes quando eu estou andando com um amigo, né, o amigo no seu carro dirigindo, a pessoa não liga a luz, eu digo, liga a luz. Ah, não vou ligar a luz, não vou. Cara, se tu ligar a luz, tu facilita a tua vida, facilita a vida dos policiais que estão fazendo a blitz, evita um risco ali de um equívoco, de um engano, não é? E até você correr risco de uma precipitação dos policiais e você levar um tiro, sei lá o quê, eu vou facilitar a vida deles. Aí a pessoa, não quer porque não sou obrigado, a lei não obriga. Sim, a lei não obriga, realmente. Quando a lei que vai obrigar não pode ser uma lei distrital, teria que ser uma lei federal, mas não custa nada eu particularmente tenho esse hábito, tá? Isso seria trânsito e transporte, é lei federal, por isso que é inconstitucional. Lá no Distrito Federal há um hábito, né, das blitz exigirem, eu já dirigi no Distrito Federal, mas a lei não pode obrigar, tá bom? Competência legislativa exclusiva da União. É inconstitucional lei distrital ou estadual que comine penalidades a quem seja flagrado em estado de embriaguez na condução de veículo automotor, porque penalidade está ligada a direito penal, ok? E aí é o quê? União a competência, tá bom? Vamos seguir. Lei do Estado do Pará, serviço de transporte individual de passageiros, prestado por meio de ciclomotores, motonetas ou motocicleta. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, tá? Esse tema é super, porque motoboy, mototáxi, enfim, esses transportes alternativos, eles existem no Brasil inteiro. Então, os estados e municípios, eles tentam legislar sobre isso, mas só quem pode legislar é a União. Então, essas leis todas que tentam legislar sobre a figura do motoboy, do mototáxi, elas são leis inconstitucionais. Eu concordo quando a gente diz que quem conhece a realidade do transporte alternativo é o município, não é nem o Estado. Eu diria que seria o município quem conhece a realidade mesmo do transporte alternativo no teu município, entendeu? Mas o que eu posso fazer? A Constituição diz que a competência disso é da União, então só o Congresso Nacional pode legislar sobre mototáxi, motoboy, ciclomotores, motonetas, motocicletas, certo? Por ser trânsito e transporte. E se vai falar do motoboy no sentido de profissão, também é a União, porque é direito do trabalho, tá bom? Vamos seguir. Legislação sobre trânsito, competência privativa federal, artigo 22, inciso 11, lei 6.908, de 97, do Estado do Mato Grosso. Eu estou trazendo lei do Brasil inteiro, né? Que autoriza o uso de películas de filme solar nos vidros dos veículos. Sua inconstitucionalidade, porque a questão diz respeito ao trânsito. Então, quem vai regular película de insufilme, né? Aquele carro peliculado, não é o Estado, é a União. Claro que a questão da película não precisa ser o Congresso, União, mas pode ser o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É a União também, só que é poder executivo, é um conselho, e tem várias resoluções do CONTRAN, certo? Que disciplina a nossa vida como condutor, né? Como condutora e como usuária do trânsito, também como passageira, como pedestre, porque quem não dirige carro é usuário do trânsito também de outra forma, tá? Vamos lá. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 6.457, de 93, do Estado da Bahia. Estou colocando todos os estados aqui para você. Obrigatoriedade de instalação de cintos de segurança em veículos de transporte coletivo, os ônibus, por exemplo. Todo mundo usa cinto de segurança.
Matéria relacionada com trânsito e transporte. Trânsito e transporte é competência da União. Se você não se convencer com toda essa jurisprudência que eu estou trazendo para você, não dá, né? Eu estou fazendo isso justamente para você associar o inciso, porque só trabalhasse o inciso isoladamente, trânsito e transporte, você poderia esquecer. Estou fazendo de tudo para você não esquecer. Então, lá na Bahia, teve uma lei lá estadual que determinava cinto de segurança para os passageiros. Competência exclusiva da União, né, artigo 22, inciso 11, e inexistência de lei complementar para autorizar os estados a legislar sobre questões específicas nos termos do artigo 22, parágrafo único. A gente vai estudar ainda esse 22, parágrafo único, tá? Então, essa lei estadual da Bahia, inconstitucional, ok? Vamos lá ainda, competência legislativa privativa da União. Legislar sobre nacionalidade, certo? As regras para naturalização, por exemplo, legislar sobre cidadania, tá? A questão dos direitos políticos, naturalização, olha, ficou até mais reforçado aqui. Nacionalidade, que pode ser a nacionalidade primária ou secundária, e aqui naturalização, que é a nacionalidade secundária. Populações indígenas, só quem pode legislar sobre populações indígenas é a União. Legislar sobre emigração, imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Tudo interesse geral, gente. Teoria da predominância dos interesses. Não pode o Estado do Amazonas legislar sobre extradição. Extradição não é do Estado do Amazonas, é do Brasil. Legislar sobre organização do Sistema Nacional de Empregos e condições para o exercício das profissões. Porque se a União fiscaliza as situações de emprego, de relação de trabalho, de profissão, e ela que legisla sobre profissão, ela vai organizar também o Sistema Nacional de Emprego e Profissões, ok? Aí eu vou parar bem aqui, tá? De novo, a gente vai falar de organização judiciária, Ministério Público e Defensoria Pública. Eu vou parar nesse bloco, por quê? Eu já estourei o tempo do nosso bloco. Você vai clicar no próximo bloco, porque o conteúdo é o mesmo, eu só estou dividindo aqui. A gente vai começar no próximo bloco nesse ponto, tá? Clica aí.